vou logo mais já passar a palavra para o Dr. Nelton, e até vou aproveitar e pedir para o Dr. Nelton contar um pouco para todos nós a questão da ordem de serviço que o Tribunal aqui regional baixou recentemente sobre o tema. Então, esperava-se até, bom, mas vai ter agora a modulação, não vai ter, o Supremo vai julgar? Será que os tribunais regionais começarão a enfrentar o tema ou vão esperar? E acho que o Tribunal aqui Regional Federal da Terceira Região já enfrentou esse tema, temos uma ordem de serviço em vigor e acho que é um tema bastante interessante para falarmos também. Dr. Nelton, muito obrigado, com a palavra. Bom dia a todos. Inicialmente, agradeço às organizadoras pelo convite que me foi formulado e que me honra sobremaneira. Agradeço também ao Dr. Tércio pela generosa alusão a que eu sou um grande processualista. Aliás, se o critério for o que o Dr. Péricles mencionou, eu teria que ser chamado de pequeno processualista, né? Mas acredito isso à generosidade do Dr. Tércio, porque nem me considero processualista, sou mais um curioso do processo. Eu pedi para falar por último, porque eu sabia que as exposições do Dr. Péricles e da doutora Daniela esvaziariam a minha preparação. E eu estava certo. De sorte que vou, em caráter, vamos dizer assim, suplementar, tecer algumas considerações que acredito ainda que possam ser úteis. Mas, antes, eu queria cumprimentar pessoalmente, particularmente, embora de público, o meu colega Paulo Conrado, porque digo, Paulo, que é uma honra muito grande ser seu colega, aprendo com suas decisões. Você é um grande colaborador da nossa escola e tenho certeza de que, se eu fosse formalmente o debatedor e você o expositor, nós estaríamos melhor servidos. Até vou pedir licença para o Dr. Tércio para transferir para o Paulo essa incumbência de falar da ordem de serviço, porque é um texto que eu não tenho a profundidade para falar. Sei que não foi debatido pelo tribunal, não foi debatido pelo colegiado, né, no órgão especial, isso não foi passado. Bem, embora nós tenhamos, como já foi dito, uma jabuticaba law, um samba law, né? Mas a gente não pode deixar de ter em conta que a origem do nosso sistema de controle de constitucionalidade é a origem do controle difuso, né? E no sistema de controle difuso, a lei inconstitucional é nula e os efeitos da declaração são produzidos ex tunc. Essa é a regra. A exceção é a modulação, e isso fica muito claro na leitura das leis já mencionadas, em que se admite a modulação não só por um quórum qualificado, mas quando presentes razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social. E os casos mais emblemáticos em que o Supremo modulou foram aqueles em que houve efetivamente um alcance social relevante, em que, se fosse aplicada a regra geral, no caso, haveria até um distanciamento do que a Constituição gostaria de estabelecer. Como, por exemplo, no famoso caso em que se discutiu o número de vereadores da cidade... Mira Estrela, exatamente, obrigado. Imaginem se houvesse... todas as decisões haverão de ser revistas, aquelas que o voto foi relevante, as leis aprovadas, enfim. Outro caso em que a Procuradoria do Estado cedeu funcionários para o Poder Judiciário para que atuassem como oficiais de justiça. Isso foi declarado inconstitucional. E os autos de penhora, os autos de arresto, nada daquilo podia ser discutido tempos depois. E, de regra geral, leis orçamentárias ou eleitorais são mesmo palco adequado para se cogitar mais amplamente de aplicar a exceção. Notem que, em todos esses casos, parece que os personagens principais do debate não são os únicos atingidos.
Então, há um universo, uma coletividade imensa que poderia ser alcançada na sua esfera jurídica, não apenas na esfera econômica, na esfera jurídica mesmo. Imaginem, por exemplo, quando se discutiu o papel da Defensoria Pública no Rio Grande do Sul, se poderia atuar na defesa de servidores, né? Não pode. Bom, então, todos aqueles atos lá são nulos. Mas o servidor, fui procurar a defensoria, o que eu tenho a ver com isso, né? Acreditei na legitimidade da atuação. Em matéria tributária, especificamente, o doutor Péricles disse que ele não fez uma pesquisa a miúde dos casos. Eu também não fiz, mas eu achei quem fez. Embora seja uma pesquisa de julho de 2014, o doutor Eurico de Santi fez um levantamento no âmbito aqui do Núcleo de Estudos Fiscais da faculdade da FGV. E ele menciona que aquele receio da Suprema Corte de reconhecer validade, ainda que por um tempo, da lei inconstitucional seria uma autodestruição da Constituição e da própria Suprema Corte, que o nosso Supremo, pelo que tem se conduzido, não corre esse risco. Porque em 100% dos casos em que afastou a incidência tributária, não admitiu a modulação. E cita aqui o empréstimo compulsório sobre veículos, o fim social, progressividade do IPTU, ICMS, importação, pessoa física, ampliação da base de cálculo do PIS da COFINS e o Fundo Rural. Sempre se declarou a inconstitucionalidade e nunca se modulou. Também nos casos em que o Supremo declarou a constitucionalidade de norma de incidência tributária, não admitiu a modulação, e cita 3 casos. O fim social sobre a receita bruta de prestadoras de serviços, o creditamento de IPI por insumos sujeito a alíquota zero e isentos ou não tributados, e ainda COFINS sobre faturamento de sociedades de profissão regulamentada, né? No primeiro, nem houve cogitação de modulação, e nos 2 últimos não houve a modulação a conta de que não haveria insegurança jurídica. E ele conclui que em 100%, então, da jurisprudência, nos 9 casos encontrados até então sobre o controle de constitucionalidade de lei instituidora de tributo, todas elas foram tomadas no sentido de garantir a restauração da legalidade e a supremacia da Constituição. Pois bem, o tema, no título, né, se pede que se analise o padrão de comportamento do Supremo, né? O doutor Eurico analisa o comportamento jurisdicional ou jurisprudencial, né? Mas eu não vou resistir, né, que seria mais fácil a gente analisar o padrão de mau comportamento de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Pelo menos isso é mais visível, né? Mas o certo é que, a meu juízo, e analisando os fundamentos dos embargos de declaração da Procuradoria da Fazenda, no caso do ICMS, quero crer que não haverá a modulação. Foram 3 fundamentos, encontrei a peça na internet. Fundaram-se os embargos no forte impacto financeiro e orçamentário da decisão, na produção de transferências aleatórias de riqueza social e nas dificuldades operacionais para a aplicação retroativa da decisão. A mim, particularmente, parece que nenhum desses fundamentos alcançaria a relevância exigida pela Lei 9868 de 99 para a modulação. E, à vista do que o Supremo vem decidindo em matéria tributária, quero crer que não haverá a modulação. O Supremo, aliás, nunca se sensibilizou com esses argumentos do tipo repercussão econômica. Eu me lembro daquele caso em que o Supremo decidiu sobre as diferenças de correção monetária do Fundo de Garantia, né? Falou, vai ser uma grande repercussão. Não, nós vamos decidir assim. E aí depois o Congresso veio e disse, não, então as empresas vão ter que contribuir mais, né, para compensar essa perda. Há uma diluição, exatamente, há uma diluição para toda a sociedade, ou pelo menos para aquele segmento de contribuintes, né? Mas o certo é que o Supremo tem decidido no sentido de preservar a Constituição e não modular.
A reforçar esse argumento, eu trouxe aqui uma decisão do Pleno do Supremo no recurso extraordinário 559937. 559937, relator ministro Dias Toffoli. Só vou ler a ementa. Embargos de declaração no recurso extraordinário tributário, pedido de modulação de efeitos da decisão com que se declarou a inconstitucionalidade de parte do inciso 1 do artigo 7º da Lei 10.865 de 2004. Declaração de inconstitucionalidade, ausência de excepcionalidade. Aí vem. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade é medida extrema, que somente se justifica se estiver indicado e comprovado gravíssimo risco irreversível à ordem social. As razões recursais não contêm indicação concreta nem específica desse risco. Modular os efeitos no caso dos autos importaria em negar ao contribuinte o próprio direito de repetir o indébito de valores que eventualmente tenham sido recolhidos. A segurança jurídica está na proclamação do resultado dos julgamentos, tal como formalizada, dando-se primazia à Constituição Federal. Embargos de declaração não acolhidos. Na verdade, devia dizer acolhidos para não modular, mas a gente entende. O que eu observo nesses embargos ainda pendentes de julgamento é que essa fundamentação que o ministro Toffoli, na ementa, diz que não houve naqueles embargos, aqui há um certo tangenciamento. Né? A fundamentação é próxima à indicação de consequências que ultrapassariam os limites dos protagonistas da discussão. Né? E, nesse ponto, parece-me que os embargos estão dando uma oportunidade ao Supremo para decidir, talvez pela primeira vez, a importância da fundamentação do acordo. Vou lhes relatar uma experiência assim, muito singela da minha jurisdição no Tribunal Regional Federal, um caso até penal, para não dar complicação, né? Era um habeas corpus fundado em 2 fundamentos. E a relatora, desembargadora Cecília Mello, disse, eu concedo a ordem pelo fundamento 1. O desembargador Cotrim disse, eu concedo pelo fundamento 2. E eu disse, eu denego pelos 2. Né? E aí a desembargadora Cecília, que era presidente, disse, bom, então proclamo o resultado, a maioria concedeu ao habeas corpus. Eu disse, não, presidente, vamos votar fundamento por fundamento, porque o fundamento identifica o pedido. No fundamento, Vossa Excelência acolheu pelo fundamento 1. Pelo fundamento 2, Vossa Excelência acolheria? Ela falou, de jeito nenhum. E o desembargador Cotrim acolheria pelo fundamento 1? Jamais. Falei, então a decisão é por maioria denegatória nos termos do meu voto, que eu lavro o acordo. Né? E inverteu, e eles aqueceram essa técnica de julgamento. Eu não acredito que o Supremo... O paciente ficou muito feliz. Não, o paciente ficou impaciente. Né? Mas não acredito que o Supremo vá, de uma atacada, assim, né, já nesses embargos, dizer, olha, vamos votar fundamento por fundamento. Até porque muitos deles são concorrentes e não são excludentes. São fatores de preponderância que um elegeu, mas que não excluiria o outro. Se percebesse aí uma excludência de teses, olha, eu acolho essa tese, mas essa afastaria no plano lógico ou jurídico esta outra que outro ministro acolhe, aí sim seria caso de se votar fundamento por fundamento. Também penso, como o doutor Tércio, de que não haverá modulação a prejudicar a repetição de indébito. A doutora Daniela também falou, o freio é a prescrição. O que eu penso, sim, e aqui já me encaminhando para as considerações finais, é que possa haver modulação relevante, ou discussão relevante, quanto à modulação a cargo dos tribunais de apelação, mas não estou pensando em o Tribunal Regional Federal, o Tribunal de Justiça, modular os efeitos da decisão do Supremo, porque isso é papel dele. Eu reservaria a aplicabilidade, inclusive no artigo 525, para, eventualmente, isso nunca nos chegou ainda à decisão, discutir a modulação
dos efeitos do próprio tribunal numa ação rescisória, por exemplo. Então, vamos imaginar, há muito tempo, o contribuinte ajuizou essa questão, pediu a exclusão do ICMS na base de cálculo e perdeu, e isso transitou em julgado. E, anos depois, veio a decisão do Supremo, em sentido contrário, a autorizar a ação rescisória nos termos do parágrafo 12 do 525. Né? Ao decidir essa rescisória, né, o Tribunal Regional Federal talvez possa modular o alcance dessa decisão da rescisória, dizer, olha, aquela decisão anterior, ela vai valer até o julgamento do Supremo, por exemplo, porque ali surgiu o fato novo a ensejar a revisão, e dali por diante dou por rescindida aquela sentença, ou pelo menos os efeitos daquela rescisão. Vejo assim com muito bons olhos essa possibilidade de os tribunais locais operarem essa modulação. E em relação, finalmente, à mudança de jurisprudência, nós já vimos que o Supremo não dá a mínima para a jurisprudência do STJ, ou dos regionais, ou do Tribunal de Justiça. Ele nunca se freou pela orientação jurisprudencial alheia. Ele disse, não, a mudança da minha orientação é que importa, e essa é que vai poder, eventualmente, autorizar a modulação. Mas, no caso do ICMS, havia súmula do STJ, né? O Supremo não estaria mudando a sua própria orientação. Ele decidiu e pronto, ele não vai dizer, porque o STJ vinha decidindo pacificamente assim, eu vou modular, e respeito ao que o STJ, não. O que a gente vê é, normalmente, o seguinte, casos em que os 5 regionais decidem num sentido, o STJ pacificamente decide num sentido, numa quarta-feira de tarde, o Supremo Tribunal Federal decide a causa completamente diferente, e não fazendo qualquer referência aos tribunais inferiores, né? Para eles, isso não é relevante. Parece até que é uma primeira instância. Isso nega até a lógica do sistema, que é de produzir jurisprudência por instâncias e chegar à última com todos os argumentos sedimentados, debatidos, e lá ver a síntese e a última palavra. Mas não, né? Eles decidem como se estivesse quase que numa academia, se vamos tratar em tese, né? Ninguém jamais sofreu qualquer consequência até agora, vamos decidir originariamente, né? E isso parece que não vai mudar tão cedo. Mas, em síntese, então, o que eu aponto é que não acredito que haja a modulação, seja por conta do que o Supremo sempre decidiu, seja pela qualidade dos argumentos, dos embargos de declaração, que nunca sensibilizaram o Supremo. Uma última observação, doutor Péricles, né? O senhor mencionou ali os tempos de Cachanga, né? Eu tenho tido a preocupação no tribunal, e tenho visto isso em vários colegas, de dar cumprimento ao artigo 10 do novo CPC. Aquilo que a gente chegava lá, todo mundo decidiu a causa nesses termos, e a gente vinha com uma carta e dizia, aqui, a carência de ação, né? E anula tudo, enfim, né? Ou então prescrição de ofício, né? Nós temos até retirado de pauta. Às vezes impressiona lá na sessão, né? Nossa, o doutor Nelton tirou de pauta 8 processos, pô, não fez o voto a tempo, né? Mas é que eu fui alertado por algum colega, disse, olha aqui, você está trazendo um fundamento novo que não foi debatido pelas partes, né? Então, não precisa explicitar isso lá, ao dia, vamos abrir vista, né? Então, podem ver que isso acontece, tem acontecido cada vez mais, para evitar a surpresa, né? Enfim, basicamente era isso que eu queria mencionar. O mais já foi mencionado pelos meus antecessores, como eu previa, e me coloco à disposição para discutir esses temas ou outros, né? Só peço desculpas mais uma vez ao doutor Tércio, porque quanto à ordem de serviço, eu não estou habilitado a me pronunciar. Tá bom. Obrigado. Doutor
Dr. Nelton, muito obrigado. Certamente contribuiu bastante aqui para o desenvolvimento do tema, para tentarmos extrair o que pode ser essa norma, essa conduta padrão que o Supremo terá quando julgar a questão da modulação.